Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa disciplina de Fundamentos e Práticas no Ensino de Geografia. Nosso tema de hoje, então, são 5 conceitos fundamentais da geografia e como a criança pensa o espaço. E os nossos objetivos são conhecer os principais conceitos da geografia, relacionar esses conceitos ao desenvolvimento cognitivo infantil e pensar como ensinar esses conceitos nos anos iniciais. E nós vamos começar a nossa discussão da aula de hoje com uma pergunta: como a criança pensa o espaço? Quando eu falo, como a criança pensa o espaço, eu estou falando então do desenvolvimento cognitivo dessa criança. Para que a gente, o que é esse desenvolvimento cognitivo? É como que a criança vai se desenvolver, como ela vai explicar, como ela vai entender, compreender o mundo ao redor dela. Quando a gente fala dessa questão de desenvolvimento cognitivo, eu tenho que levar em consideração que é um desenvolvimento que ele não acontece de forma isolada na criança. Ele vai acontecer através de 3 condições. Então, eu preciso de 3 condições para que ele aconteça. Eu preciso, primeiro, de uma maturação biológica dessa criança. Eu preciso que essa criança tenha com ela as suas experiências diárias e as relações sociais. Então, quando eu falo de desenvolvimento cognitivo, eu estou falando de maturação biológica, experiências diárias e relações sociais. E aí nós temos 2 estudiosos que que discutiram, que fundamentaram essa questão, que são então Jean Piaget e Levi Vygotsky. Esses 2 estudiosos, eles trouxeram essa discussão para a gente e nós vamos então basear essa resposta, no como a criança pensa o espaço, nesses 2 estudiosos. Para Piaget, a criança ela vai construir o espaço dela de forma progressiva. Então, Jean Piaget ele diz que a criança, o desenvolvimento cognitivo na criança, ele vai acontecer de forma ativa. E ele divide esse desenvolvimento em 3 estágios. Primeiro estágio, topológico. Então, é na faixa etária aí por volta de 3 a 6 anos da criança. E para Piaget, então, nesse estágio, a criança ela vai ter só uma referência ali do que é perto, do que é longe, o que está dentro, o que está fora. Depois, a criança parte para um estágio projetivo. Nesse momento, lá na faixa etária de 7 a 9 anos, a criança ela já vai começar a colocar pontos de vista quando ela vai, então, pensar o espaço onde ela está. E depois, no terceiro estágio, lá por volta de 9 a 12 anos, a criança entra no estágio euclidiano, onde a criança, então, em que a criança ela vai já começar a ter noções de medidas. Então, ela vai ter uma noção, olha, esse lugar onde eu estou, até ali a parede, deve ter aí por volta de 2 metros, ela já vai ter uma noção ali, pelo menos uma noção de medida. Ela já vai conseguir pensar o espaço através de medidas. Então, para Piaget, aprender geografia envolve organizar mentalmente o espaço ali vivido pela criança. Já Vygotsky, ele dizia que a criança ela vai aprender esses conceitos espaciais com a ajuda de outra pessoa, através de relações sociais.
Então, a criança vai precisar de mediação, de linguagem e interação social. Então, essa mediação com o outro é o que vai ajudar ela a construir uma noção geográfica. Como assim? Quando a criança está ouvindo a explicação do que é lugar, por exemplo. Então, não ela ouvir essa explicação, isso é, né, uma relação social. Então, ela está ouvindo essa explicação, ela está vendo a respeito de determinado, né, conceito ali de espaço. Então, com isso, ela começa a construir, né, a pensar o espaço. Através, então, de conversas sobre lugares, exploração do ambiente. Então, para Vygotsky, essa interação, essa troca com o outro é essencial para a criança pensar o espaço. E por que ensinar conceitos básicos de geografia é importante para a criança? Porque vai ajudar, então, a criança a compreender o mundo. Quando a criança ela começa a entender, né, o espaço ali onde ela está, ela começa a interpretar, a analisar, ela está fazendo uma leitura do mundo. Quando ela sai do lugar onde ela está e vai caminhando para a cidade, para o estado, para o país, né, ela vai fazendo uma leitura de mundo. Permitem interpretar fenômenos naturais e sociais. Então, a geografia vai trazer essa questão para a criança de interpretação de fenômenos observáveis na natureza. Fortalece a alfabetização cartográfica e espacial. Então, a criança ela vai aprender a interpretar um mapa, a se localizar no ambiente. E com isso, eu formo cidadãos críticos que entendem o seu papel no território. E quais são, então, os 5 conceitos fundamentais da geografia e que é trabalhado ao longo da educação básica? Espaço geográfico é o foco da geografia. Então, o objeto de estudo é o espaço geográfico. Ele é, né, conceituado como o espaço transformado pela ação humana. Não é apenas o ambiente físico. O espaço geográfico é aquele espaço no ambiente em que eu tenho a ação humana. Ele vai envolver as características naturais desse ambiente, um rio, um relevo, uma montanha, e também características físicas e características que a gente chama de invisíveis. Quando eu considero a poluição daquele ambiente, por exemplo, e também quando eu considero o barulho de trânsito, por exemplo, naquele espaço. Então, espaço geográfico, ele vai englobar todo o espaço da natureza que é resultado da interação entre natureza e sociedade. E nós vamos falar muito de espaço geográfico. Lugar é o espaço da vivência, é onde se cria vínculo, é onde a criança ela tem aquela sensação de pertencimento. Eu pertenço a este lugar. Paisagem, tudo aquilo que os sentidos percebem, seja natural ou construído. Território, espaço delimitado por relações de poder, controle ou pertencimento. Este espaço faz parte do território brasileiro, por exemplo. Região, espaço que possui características semelhantes. Região Nordeste do Brasil. Se eu vou viajar para a região Nordeste, eu sei que lá é uma região quente, é uma região que faz calor. Então, todas aquelas cidades que têm as mesmas características, eu vou chamar, né, eu falo que pertence à mesma região. Então, exemplo, região Nordeste do Brasil. Geografia e a criança, né? Então, agora
a gente vai unir os conceitos da geografia com aquele desenvolvimento cognitivo que nós falamos no comecinho dessa aula, lá de Piaget e Vygotsky. Então, as crianças pequenas, elas sempre vão partir do concreto e do que é próximo dela, para que ela, então, consiga compreender esses conceitos, certo? Dentro ali de todo o desenvolvimento cognitivo dela. Os conceitos geográficos, eles devem sempre nascer do cotidiano da criança. Trabalhar mapas mentais, desenhos, percursos, vai ajudar a criança a organizar o pensamento espacial dela. Lembra, nós estamos falando hoje aqui, né, como a criança pensa o espaço. Então, eu estou trazendo o conceito da geografia com, se eu estou falando como a criança pensa, então eu tenho que pensar que ela tem, né, com o desenvolvimento cognitivo dela. Então, a mediação do professor é essencial, né, para que a criança consiga pensar o espaço e compreender esses conceitos da geografia. Então, o professor é ele, né, que vai mediar através de boas atividades, através de atividades que desenvolvam esse, né, que traz um desenvolvimento cognitivo para a criança, para que ela pense o espaço. Então, eu preciso trabalhar, né, considerar a vivência diária da criança, considerar que a criança vai aprender de forma ativa e considerar também que essa criança ela vai precisar dessa troca social, como o Vygotsky fala. Então, a criança vai aprender quando ela está ouvindo, quando ela está conversando sobre determinado conceito. Sugestões de atividades, então, que vai ajudar o professor a fazer com que a criança pense o espaço. De novo, caminhada ao redor da escola. Então, é uma excelente atividade para a criança. Através de mapas afetivos, através da organização do espaço da sala. Então, quando a criança ela entende que dentro da sala de aula existe regras e existe uma certa organização. Então, ela está pensando o espaço ali onde ela está ficando, né? Onde ela está convivendo ali. Através de jogos e através da classificação de ambientes da escola, como a gente já comentou também, quando eu trabalho território e região, por exemplo, fazer um tour pela escola e classificar cada espaço da escola com as suas regras e com as suas características, eu estou fazendo com que a criança pense o que é região e o que é território. Então, os conceitos de geografia, eles se estruturam para que a criança tenha uma leitura de mundo. O professor, nos anos iniciais, ele é fundamental para construir esse pensamento espacial da criança. Piaget e Vygotsky ajudam a compreender como esse pensamento vai se desenvolver. E a geografia, não esqueça, ela sempre vai começar do cotidiano da criança, do lugar onde ela está, e vai expandindo. Bom, e na próxima aula nós vamos entender como nasce o pensamento espacial e as noções de localização, orientação e de representação do espaço. Então, como a criança vai representar o espaço? Então, ela pensou o espaço, ela conheceu os conceitos geográficos e agora como ela vai representar esse espaço? Então, isso a gente vai discutir na próxima aula. Eu fico por aqui. Não esqueça, façam as atividades propostas, participe dos fóruns de discussão e a gente se vê na próxima aula.